Graça e paz. Amém. Para mim é um privilégio, uma alegria estar mais uma vez com os irmãos. Tem alguns que estavam na última aula que nós ministramos aqui, outros eu estou vendo pela primeira vez. Mas sempre é uma alegria compartilhar um pouco daquilo que nós aprendemos na caminhada, no dia a dia. E meu nome é José Hilton, eu sou pastor da Igreja Batista Bela Vista, no Cabula 7, sou psicanalista e coordenador administrativo da Convenção Batista Baiana. Durante mais de 10 anos ministrei no Seminário Betel, com extensão em Salvador, e hoje tenho tido o privilégio de volta e meia estar com vocês. Espero poder compartilhar e que o que aqui for passado possa somar aquilo que vocês têm aprendido. Uma coisa eu tenho certeza: conhecimento é fundamental, informação muito mais ainda. Quando a missionária falou aqui com relação ao pastor estar habilitado, durante aproximadamente 5 anos eu fui diretor executivo da Ordem de Pastores e teve muitos problemas com pastores que não estavam regularizados, celebraram casamentos que tiveram que ser, não foram registrados, tiveram que ser refeitos por amigos no gabinete. E imagine o constrangimento de você estar dirigindo uma igreja, acha que está tudo legal, celebra um casamento de uma ovelha que confia e depois você explicar que não está habilitado para registrar o casamento daquela pessoa. É um constrangimento muito grande e é melhor evitar. Hoje os cartórios, a maioria absoluta dos cartórios exigem que o pastor seja afiliado a uma ordem regulamentada. Então, com relação à convalidação, à graduação em teologia, eu sou pastor há 15 anos, mas na minha época ainda era reconhecido, você não precisava fazer convalidação ou graduação, até 95 mais ou menos. Depois, com a mudança nas normas diretrizes de educação, do Ministério da Educação, o curso de teologia deixou de ser reconhecido como curso superior. Tenho vários colegas que ingressaram com curso de bacharel, ingressaram na faculdade, fizeram outras áreas, história, direito e outras mais, mas hoje é necessário que você faça a convalidação. Essa informação de que vai acabar a convalidação, isso é verídico. A maioria dos cursos, das organizações que oferecem o curso de teologia tem buscado organizar-se. Agora a exigência é muito grande. Eu, enquanto diretor no Betel, eu tentei até fazer isso com a parceria com uma faculdade em Brasília, mas são tantas as exigências. Então, quem tiver a oportunidade, aproveite, vai correndo atrás, indique pessoas, porque é interessante que se regularize a situação. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre algo que é peculiar da minha atividade como terapeuta, que é a atividade da igreja como comunidade terapêutica. Hoje, será que a igreja precisa trabalhar nessa área? Só precisa. Por quê? A igreja, na realidade, ela devia, eu tenho um colega que dizia assim, a igreja devia ser chamada de CTI, o Centro de Treinamento Intensivo. Por quê? Porque é um lugar de tratamento generalizado. Na igreja, você recebe pessoas das diversas áreas sociais, culturais, e reúne todos no mesmo bojo para dar continuidade. E o que tem de pessoas nas nossas igrejas, na minha, na sua igreja, com traumas, com necessidade de cura interior, necessidade de perdão, é muito mais do que se imagina. Ajustes emocionais, ajustes sociais, muito mais do que se imagina. E você, como líder, precisa estar
a PAP, você está situado, precisa cooperar. Mesmo que você não seja pastor, não seja pastora, mas faz parte de uma comunidade. Se você está aqui, direto ou indiretamente, você tem capacidade para liderar. E como foi citado há pouco, mais cedo ou mais tarde, não adianta, porque pastor é aquele que cuida. Então, se você cuida da sua casa, dos seus, você está sendo pastor ali na sua casa. Se você está no trabalho, está dando testemunho diferente, mesmo que você não perceba, alguém está copiando, está analisando o que você está fazendo, pode ter certeza disso. Então, como Paulo diz, nós somos e precisamos ser uma carta aberta a ser lida por todos. Okay? Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que continue nos orientando, nos ajudando, e que esta tarde seja mais uma tarde de bênção para as nossas vidas. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que o Senhor permitiu estar neste lugar, por aqueles que ainda estão por chegar, ó Pai. Ó Deus, que seja uma tarde de bênção, de edificação para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Ó Deus, se há alguém que precisa ser tratado nas diversas áreas, se identificar com algo nesta tarde, que o Senhor possa orientar e que sejam totalmente curados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, comunidade, o termo comunidade, todos nós conhecemos ou temos ideia do que se trata. É algo que é comum a todos. Então, é uma palavra que frequentemente ela é utilizada, ela é usada. Você mora em uma comunidade, a comunidade da Pituba, a comunidade do Cabula, a comunidade da igreja, comunidade no trabalho, todos são onde é um grupo de pessoas reunidas, ali está uma comunidade, porque o termo em si identifica pessoas que têm algo comum. Então, aqui nós estamos em uma comunidade tratando de um estudo sobre teologia, de aperfeiçoamento, de capacitação, de melhoras no nosso aprendizado de teologia. Então, é uma comunidade. Quando você sai daqui, alguns vão para o trabalho, outros vão para casa, outros vão para a igreja, estão indo para uma outra comunidade. Então, existem diversas comunidades, diversas formas de comunidade. Então, é importante entendermos que uma comunidade ela é formada por uma construção mental, ou um modelo de algo que precisa ser definido. Depois ela vai até passar a apostila para você. Se preocupe mais em ouvir e interagir. Interrompa, pergunte, porque às vezes nós temos uma dificuldade muito grande que é ouvir, escrever, então pode pontuar algumas coisas, mas os detalhes não precisam vocês se preocuparem, porque vai estar sendo passado material com tudo que eu vou estar passando aqui, ok? Só para facilitar a nossa. E podem interagir, é interessante que perguntem quando surgir alguma dúvida. Uma comunidade pode adquirir então várias formas, tamanho, cores, localização, depende para o motivo pelo qual ela foi direcionada, ou ela for direcionada. É importante entendermos então que uma comunidade não se resume apenas às pessoas que estão ali ou que ela faz parte. Por exemplo, você pode estar no seu bairro, pode haver uma comunidade, você faz parte do bairro, mas não da comunidade. Você, no seu condomínio, você tem ali uma comunidade, ou uma associação, uma sociedade, mas você está ali, mas não faz parte. Então, a comunidade, ela precisa ter uma definição do que é comunidade. E nós fizemos o trabalho que nós estamos apresentando aqui, é um trabalho de compilação, fizemos pesquisa com vários autores, porque hoje tem a coisa, você não precisa reinventar a roda. Você aproveite e melhore de que maneira você vai usá-la da melhor forma. E são pessoas de renome, tem uma biografia, quem estiver interessado em aprofundar mais no conhecimento dessa área, todos nós que estamos situados em uma igreja, em uma escola, em uma faculdade, nós precisamos nos organizar. E você como líder, você tem essa oportunidade de interagir, de dar a sua participação, a sua contribuição. Então,
pode-se dizer que uma comunidade é um grupo de seres humanos que partilham elementos comuns, como o idioma, os costumes, a localização geográfica, a visão do mundo ou os seus valores. Então, se nós estamos com o objetivo de realizarmos algo, nós vamos estar em comum acordo com aquilo que estamos buscando alcançar, ok? Isso é feito quando nós temos pensamento comum, quando queremos, por exemplo, como cristãos, nós, como diz em Efésios 4, há diversidade de dons, mas é necessário que haja unidade na diversidade, ou seja, nós podemos ter temos várias formas de pensar, denominações diferentes, formas de cultuar diferentes, liturgias diferentes, mas uma coisa nós precisamos ter em comum, que é a nossa missão enquanto servos de Deus, servos de Cristo, que é proclamar o Evangelho. Isso aí não tem como mudar. Então nós somos uma comunidade cristã, independente da placa que nós temos no local onde nós estamos congregando, ok? Graças ao desenvolvimento de novas tecnologias, exemplo da internet, hoje existem também as comunidades sociais. Por exemplo, nós estamos ministrando uma aula aqui, que essa aula pode ser vista em todo o planeta. Bastava que estivéssemos acessado aqui a internet, não não. Acessaram a internet. A camadora não, mas o resto aqui está tudo. Pronto. E aí nós estaríamos sendo ouvido em todos os lugares e até interagindo se houvesse uma câmera aqui. Então isso é tecnologia. E o que é que nós podemos fazer? Aproveitar a tecnologia e aplicarmos da melhor forma na divulgação da palavra, na expansão do reino, na unidade das comunidades. Então é necessário estarmos atualizados. Já começou a filmar aqui agora. Viu? O que é que você filma aí? Viu? Agora, uma interessante falar disso, que hoje nós precisamos tomar até cuidado com isso, porque, e vai aqui um conselho, deixa eu abrir só um parênteses aqui, cuidado com o que vocês colocam no Facebook, no Twitter, nessas zonas, nos sites de relacionamentos, porque tem pessoas se aproveitando disso e usando de má fé. Então, a forma que você, por exemplo, você é um pastor, que tipo de foto você vai divulgar na internet ou no seu Facebook? Por exemplo, se eu estiver jantando em um restaurante com um grupo de pessoas e eu acho que não tem nada demais, coloco aquilo em uma desses sites de relacionamento. Tem que tomar muito cuidado, nós não sabemos o que o outro pode preparar com isso. Isso é coisa nova, mas eu me lembro que há uns 15 anos atrás o irmão chegou para mim com um celular e disse assim: pastor, olha, descobri uma coisa fantástica, agora eu gravo todas as conversas e guardo, quem sabe um dia eu possa usar. Aí eu disse: então, a partir de hoje eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo com o irmão, porque às vezes você está numa conversa ali, descontraído e tal, fala alguma coisa e depois está se expor, não é? Então precisamos tomar muito cuidado com cada coisa que nós fazemos. Muito bem, vamos avançar. Algumas características que definem uma comunidade. Uma delas, como eu falei, são as diversidades sociais, ou seja, nas comunidades existem pessoas que pertencem a todas as classes econômicas, sociais, mas a grande maioria das comunidades, elas se organizam com o objetivo de se fortalecerem. Por exemplo, nós temos os bairros onde formam-se as comunidades de bairro. Qual que é o objetivo? Trazer mais recursos ou melhorias para aquele bairro, porque se eu sozinho não consigo, mas, como já dizia alguém há muito tempo atrás, a união faz a força. Então é diferente, se alguém tenta entrar em uma área como essa, se tiver uma pessoa, pode ser fácil, mas se tiver um grupo grande já é mais difícil. É por isso que fazem pressão, é por isso que está aí os protestos, está aí aproveitem e orem, sei que alguns têm filhos no estado, isso é muito sério que tem acontecido aí em relação a isso. Então, precisamos estar unidos e termos forças.
E a maioria dessas comunidades são em locais que as pessoas têm poucos recursos. Porque quem tem condições financeiras, quem está bem, não está nem aí para a necessidade de quem está na favela, de quem está lá numa comunidade humilde, onde você às vezes tem um trabalho, onde você tem uma frente missionária, mas que aquela comunidade precisa de ajuda. Mas como é que você vai fazer isso? É preciso então ver, além da diversidade, tem que haver simplicidade. Às vezes nós comprometemos ou traçamos as coisas de tal maneira que fica inacessível. Então ela tem que haver simplicidade para que ela possa fluir. Simplicidade é um componente muito importante então, na vida de todos os comuns. Todos são iguais, não importa o nível hierárquico. Ou seja, se você chega na igreja, independente da sua atividade fora da igreja, ali você é um membro da igreja. Mas o que é que acontece às vezes? Alguém, e isso está na palavra de Deus, em Mateus, se não me engano agora, quando chega alguém que tem uma condição melhor, não coloque um local de destaque, mas ele está ali num ambiente onde você está, todos são iguais. Então é preciso que haja essa simplicidade. Lá fora você é doutor, é advogado, é médico, seja lá o que for, mas num ambiente da igreja você é membro como o outro, que é um operário de obra, que é uma secretária do lar, outra atividade qualquer. Então, e outra coisa, a maioria das vezes, por não haver simplicidade, perde-se até alguém que tem a capacidade de exercer aquela função, ao invés de, porque está dando oportunidade para outro que não se identifica com aquilo ou coisa assim. A gente sempre na caminhada, a gente coloca alguns exemplos, que é o do dia a dia. A nossa vida, a nossa história é formada de episódios. E isso serve de fortalecimento. E quando eu falo em simplicidade, você pode já ter vivido uma situação como essa, em que você pensa que não pode fazer, porque é isso ou aquilo, mas quem lhe capacita é Deus. O que você precisa é se preparar para aquilo que você vai fazer. Então vá com tranquilidade, vá seguro, vá confiante, mas se prepare. Não tem aquele, porque alguns podem, até usando a Bíblia assim, o Espírito Santo vos lembrará todas essas coisas. As coisas que você viu, que você leu, que você escutou, que você estudou, mas o que você nunca viu, não vai lembrar nada. Ok? Muito bem. Então a simplicidade vê que todos são iguais, independente do nível hierárquico. Então alguém que tem uma graduação maior pode estar na presidência da igreja ou pode estar em um outro grupo, não importa. Ali ele é membro daquela comunidade. Ok? Outra característica que nós precisamos, e é muito importante, é a honestidade. Principalmente no nosso meio como cristãos, em um momento em que, muitos anos atrás, um cidadão baixinho, com a cabeça desse tamanho, disse assim: chegará um dia em que os homens terão vergonha de dizer-se honesto. Alguém já ouviu essa frase? Já. Sabe o que é? Rui Barbosa. Ó, há muitos anos atrás. E hoje, eu estava lendo um dia desse um texto que alguém disse assim, numa entrevista com os alunos, disse assim, seu pai faz o quê? E alguém dizia isso, aquilo e tal. E um desses alunos disse assim, seu pai faz o quê? Meu pai, ele é dançarino. Aí foi aquela gozação, dançarino, tá, gozação, o pai dele é dançarino, não sei o que e tal, ele quietinho, mas a professora sabia que ele não era. Depois disse, fulano, por que você disse que seu pai é dançarino? Porque eu fiquei com vergonha de dizer o que ele era. E às vezes, por ser honesto, as pessoas pagam o preço, mas nós precisamos pagar esse preço. Vale a pena. Honestidade entre os iguais. Assim é o membro de uma comunidade. Ele não pode estar passando ou tentando fazer, como dizia Gerson nos anos 70, levar vantagem.
goste de levar vantagem. Quem gosta de levar vantagem, de uma hora vai se dar mal. Porque nós vivemos em um sistema que você não sabe tudo. E alguém sempre vai estar ali. Eu faço parte de uma organização em que meu líder é um rapaz que tem idade de ser meu filho. Mas eu disse para ele, eu disse, olha, eu posso ter o conhecimento que for na minha área, mas aqui você é o meu líder. Eu estou aqui para aprender com você. Por quê? Porque nesta área ele já está há 5 anos, eu estou chegando agora. Então ele tem experiência para passar para mim. Então isso é preciso que haja essa conscientização, essa simplicidade, essa humildade em todas as áreas que nós estamos atuando. Uma outra coisa importantíssima nas comunidades é a livre manifestação da fé. Por exemplo, se nós estamos na igreja, você sabe que todos estão ali para professar a sua fé. Mas se você está em uma comunidade de bairro, é diferente. Então você não tem que impor a sua fé àquele grupo, porque não vai funcionar. E o objetivo não é esse. Então, nas comunidades, na estrutura religiosa, tem livre acesso dentro das comunidades. Há uma credibilidade ainda, graças a Deus, que nós precisamos preservar para não perdermos. Eu me lembro que a gente ouvia sempre quando ouvia um líder religioso, um padre, um pastor, alguém, e as pessoas tinham prazer em procurar aquele líder na comunidade para ouvir. Eu trabalhei em um campo que chegou uma senhora uma vez com 70 anos e disse assim, pastor, preciso falar com o senhor urgente. Tá? E ela disse assim, olha, eu quero comprar uma casa aqui no campo missionário onde eu trabalhei. Mas meu filho não quer deixar. O que é que o senhor acha? O que o senhor disser, eu faço. Mas eu disse para aquela senhora, eu disse, olha, da mesma forma que a senhora está falando, compartilhando comigo o seu desejo, explicando que Salvador é mais difícil para a senhora, por causa de transporte, aqui a senhora mora numa cidade que pode circular, todo mundo lhe conhece, a senhora fala com seu filho também. E se a senhora quiser, eu posso até lhe ajudar a conversar com ele. Por que eu disse isso? Camarada, não é evangélico. Aí eu digo para aquela senhora, disse, a senhora está certa, o dinheiro é seu, ela é aposentada, o dinheiro é seu, a senhora compra. E esse camarada vai receber isso como? Então, como líder, você tem que ter muito cuidado, principalmente no nosso caso. Então, ainda há na estrutura religiosa essa credibilidade de você adentrar as comunidades. Geralmente a força da igreja é neutra em relação aos núcleos de poder de uma comunidade, ou seja, você não vai usar a igreja para obter retorno, mas a credibilidade que você tiver, isso vai acontecer de uma forma natural. Ok? Por isso a livre manifestação da fé, seja ela qual for, precisa estar a parte dos objetivos, se não for esse de professar a fé. Não se verifica com frequência a exclusão de grupos religiosos de qualquer natureza ou sua interferência na vida dos comuns. Eu não tenho que impor o que eu penso ou a minha crença à minha comunidade. Agora, como é que eu vou fazer diferença? Dentro da comunidade, eu vou agir com simplicidade, com honestidade, e a minha fé vai aparecer de uma forma bem natural. E aí as pessoas vão querer saber por quê. Isso pode acontecer na faculdade, na escola, onde você trabalha, em qualquer lugar. Ok? Nas comunidades religiosas, o isolamento é um fator importante, pois ele defende uma ruptura com o mundo ou a sociedade para atender os ensinamentos de uma carta magna ou livro base para todo o ensinamento. Ou seja, se você misturar, as pessoas não vão entender. Esses dias eu estava em uma conferência e alguém usou um linguajar que é peculiar do grupo. E depois eu pedi licença ao orador e expliquei, disse, olha, deixa eu explicar aqui para fulano, porque você usou um termo que talvez, por não fazer parte do nosso métier, ele não compreenda.
Por exemplo, se você vai dar um testemunho assim, eu estava numa situação difícil e tal, e uma pessoa me convidou, eu fui na igreja e lá eu fui à frente, entreguei a minha vida a Jesus, agora eu sou salvo e tal. E a pessoa que está ali ouvindo, assim, não estou entendendo nada que esse cara está falando aí. Eu quero ser salvo. Ela estava se afogando, ela estava nessa reunião, era na praia. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então nas comunidades, essa parte é muito importante, porque o isolamento religioso vai dizer o quê? Bom, você tem que saber onde é que você está, como você se posiciona em cada situação, ok? Perguntas? Não podemos esquecer que os valores nas comunidades religiosas, elas são seculares. Então a gente vem de geração a geração trazendo isso. E isso não pode ser injetado, como diz aí, vocês têm alguém da área médica, diz assim, como uma ação hipodérmica. Você pega, bota tudo dentro de uma seringa, chega lá e não funciona dessa forma. Nem com Deus funciona dessa forma. Porque ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Zacarias vai dizer, não por força nem por violência, mas por meu espírito. Então a gente precisa dar às pessoas a mesma liberdade que Deus nos dá de escolher. Ok? Agora o que vai fazer diferença é a sua... Bom dia, tudo bem? A senhora está chateada? É porque esses crentes, eu não sabia que era crente. Esses crentes que chegou lá em casa, me após que eu ia para o inferno, e que não sei o que, aquela coisa toda. Eu disse desculpa aí, sabe por quê? Alguns não sabem como expressar aquilo que quer. No fundo eles queriam lhe ajudar, porque eu também sou crente, mas eu jamais ia dizer à senhora que a senhora ia para o inferno. Eu ia explicar para a senhora que, de acordo com a Bíblia, existem dois caminhos. A senhora que existem coisas boas e ruins, eu fiz alguns paralelos, o sol, o sul, tal, alguns paralelos. Existe céu? Existe. Se existe céu, existe inferno, não existe? Ah, existe sim, o senhor já está conversando bem à vontade com ela. Existe céu, existe inferno? Pois é. Então, o que nós falamos é que assim, olha, a Bíblia diz que quando a pessoa entende o plano de Deus, vai para o céu, vai para perto de Deus. Mas quando rejeita Deus, por exemplo, se eu dou um presente para a senhora e a senhora não recebe esse presente, o que é que acontece com esse presente? Eu tenho duas opções, ou eu vou ficar com ele para mim, ou vou dar a uma outra pessoa, ou vou jogá-lo fora. A senhora concorda comigo? Pois é, eu jamais ia dizer que a senhora ou qualquer pessoa para o inferno. Agora o que eu diria é que quem não ficar perto de Deus, vai para longe de Deus. Saí de lá, abracei ela e disse a ela, fica aí para escutar um pouquinho a palestra. Muito bem. Quando a gente pensa em comunidade, vê terapeuta, a gente liga, claro, à terapia. Como disse, eu sou terapeuta e a gente trata das pessoas. E normalmente o terapeuta trata das chamadas enfermidades não estruturais. O que vem a ser isso? A pessoa está deprimida, a pessoa está com dor de cabeça, a pessoa está sentindo isso e naquilo, faz todos os exames, resultado? Nada. Está tudo ok com a sua parte somática, mas a pessoa está se sentindo doente, ela não está bem. Então, a terapia é o tratamento para uma determinada doença pela medicina tradicional ou através de terapia complementar ou alternativa. Existe N hoje formas de terapia, musicoterapia, florais, várias. A minha área é psicanálise, sou psicanalista, mas existe N vertentes para a questão da terapia, ok? Então, e quando fala na questão terapêutica, a terapêutica é porque é a parte da medicina que estuda e põe em prática os meios para aliviar ou curar os doentes. Por exemplo, a pessoa que está estressada, ela não consegue sair daquele esquema, ela é zoada de todo lado e tal, aquela coisa. Aí quem usa a musicoterapia, por exemplo, pega, bota aquela música suave e tal, o cara vai voltar a calma. Então, aquele sintoma de mal-estar, a pessoa está agoniada, não sei se alguém já passou por isso, de estar ali, não consegue nem respirar direito. Aí isso aí é onde entra a questão da ação terapêutica na vida da pessoa que é praticada. Aí pergunta assim,
E nós, como igreja, nós precisamos saber disso, e nós, como líderes, nós precisamos saber isso? Claro, porque você vai encontrar isso na igreja. E, às vezes, sabe quem é que está nessa situação? Você. E está precisando de ajuda, precisando de socorro. Ok? Então, quando você tem conhecimento, é mais fácil de você lidar com a situação. Quando nós não temos familiarização com determinadas coisas, é muito mais difícil. O próprio texto já vai dizer, quando Jesus diz assim, o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, quando você conhece, quando você tem noção da coisa, fica mais fácil para você lidar, ok? Então, a terapêutica é a parte da medicina que estuda e põe em prática os meios para aliviar ou curar os doentes. E há um efeito. O efeito da terapia é consequência de um tratamento particular, o qual deve ser benéfico, ou seja, ele pode trazer as consequências que você esperava ou não. Terapia nenhuma garante cura, mas ela dá a vertente, a orientação, mostra o caminho, é a bússola. Então, esse resultado, esperado ou inesperado, é uma consequência involuntária. Por exemplo, eu já tive pessoas no consultório que na primeira sessão resolveu o seu problema, não precisou voltar mais. Está tudo bem, ligou depois, olha, estou bem e tal, precisava só de uma coisa, que é o que hoje acontece de uma forma geral. Vocês imaginam o quê? Tempo para alguém ouvir. Hoje a gente não tem tempo. Você não tem tempo de ouvir as pessoas, nem as pessoas têm tempo de ouvir. Aí a gente ganha dinheiro com isso, ouvindo as pessoas. Quem quiser ouvir depois do endereço. Mas a situação é essa. Então, quando ela chegou ali, que ela colocou para fora, falou, já tranquila e tal. Na outra sessão, não precisou mais, ligou, disse, estou bem e tal, voltei a trabalhar, estou tranquilo, tá bom, acabou, resolveu o problema. Então, é um resultado inesperado, todo qualquer tipo de terapia. Agora, uma coisa é certa, todos nós precisamos. E quem tiver a oportunidade, faça. Ok? E com relação às comunidades terapêuticas, primeiro é que não é coisa nova. Ela já existe há milhares de anos. Há milhares de anos. Claro que não com este nome. E não da forma que nós temos hoje, como diz, com várias vertentes. Cada um se posiciona ou escolhe uma forma de ação. Mas elas já existem há mais de 2000 anos. E isso porque quando nós paramos para analisar a sequência da humanidade, a história da humanidade, nós vamos ver situações em que na época, no início, numa época recente nossa, início do cristianismo, quantas pessoas foram jogadas na fogueira com histeria dizendo que estavam endemoniadas? Quantos? Ou numa ação pentecostal, está cheio ali, colocando para fora, rindo, pulando, ou falando, ou seja lá de qual for a manifestação, e as pessoas não entenderem. Ou o episódio de Pedro ali em Atos 2, em Pentecostes, esse povo está tudo bêbado. Por quê? Então são manifestações que as pessoas não compreendiam, davam outros nomes, mas isso sempre aconteceu, essas manifestações, e a necessidade de cuidado. Então, há mais de 2000 anos já havia um grupo, uma comunidade de essênios em Curã, que reunia pessoas com problemas da alma. Então era chamada que tem a terapia individual, particular, e tem também a terapia de grupo, quando pessoas comuns ou com situações parecidas se reúnem em um grupo, então atinge todos os grupos. O exemplo disso é que depois isso foi evoluindo e alguns movimentos foram registrados na Inglaterra, Estados Unidos, que apresentavam todos uma clara motivação ética e espiritual. Entre eles está o AA, Alcoólicos Anônimos. Existem outros grupos,
de Oxford, Alcoólicos Anônimos e outros. Hoje já tem um grupo bem mais variado, hoje tem as clínicas de recuperação. Então isso, as pessoas que estavam com problemas, elas se reuniam, em vez de tratar um só, reuniam-se um grupo. Por exemplo, faz tratamento com terapia familiar. A família não está se entendendo, pai com filhos e tal, aquela coisa toda. Então faz um trabalho com a família. Você aí reúne, o terapeuta reúne a família e vai tratar daquele assunto. Por exemplo, quando eu trato com a família, eu vou ouvir separadamente cada um, porque quando você não pode ouvir, por exemplo, se fosse fazer um tratamento aqui, uma sessão, uma aqui comum, então, se for no grupo, todos falarem a mesma coisa, um vai ficar inibido, mas ele vai falar, depois a esposa, depois o filho, depois é o único grupo. Por quê? Porque você, como conciliador, vai ouvir o que ele falou, o que ela falou, o que ele falou, e vai buscar o que? Ajustar aquela situação. Não sei quem, pastor aí, talvez, ou alguém que trabalha com casais, aí pastor paga amigo, né? Quem que é pastor já aqui? Pastor paga amigo. Senta aqui, está o marido de um lado, a mulher do outro, aí vai assim, e aí, fale você. Não, fale você. Não, fale. Então vamos fazer o seguinte, aí você já começa a intervir. Quem foi que procurou? Você que procurou o pastor, não fui eu. Tá bom. Começa. Só começa. O outro não está ouvindo nada que ela está falando. Aí, peraí, fala, você não está ouvindo nada. Aí, tá bom. Mas não, então agora a senhora fala, diga aí. Não, é porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, tá? Que a mãe já tinha falado, ela não viu nada, ela está só, ou vice-versa, está só analisando o que é que vai dizer ou o que vai rebater. Sim, mas a senhora disse que ele não tem saído, chamado para sair, mas ele lhe convidou para ir para o aniversário, a senhora não quis ir. Mas foi por quê? Aí você já vai. Então, sempre houve a necessidade do tratamento, ou individual ou de grupo. E isso é tratado como, o termo usado é o de terapia. Em 1953, o psiquiatra Maxwell Jones propôs o que foi denominada de terceira revolução na psiquiatria. Porque até então, todas as evidências que aconteciam eram tratadas como de transtornos mentais. Então, se alguém brigava com a mulher, o cara é doido, ou vice-versa. Não havia entendimento, era maluco. Então, era o psiquiatra que cuidava, era ele que tratava. Mas esse psiquiatra, ele propôs algo diferente, um cuidado diferente para aquelas pessoas. Então, quando ele começou a ver a questão da necessidade do homem como um todo, ele fez uma proposta que era diferente de tudo que já acontecia. Alguém teve uma reação diferente, internava, botava lá no hospital. Aí trancava o camarada, dava uma sossega-leão, o cara ficar quietinho, pronto. E aí iam fazendo isso. Então, essa proposta nessa terceira revolução em psiquiatria era diferente de tudo que os hospitais psiquiátricos usavam até aquela época, até aquele momento. Com os tratamentos, a forma que lidava com as pessoas. Ele apresentava uma estrutura rígida e atuava de modo autocrítico, ou seja, quem dizia a palavra final era o médico e acabou. Não queria nem saber o que era que o paciente pensava, o que estava sentindo, nada. Ele era o cara, e o que ele falasse era aquilo. E aí esse camarada entendeu que não era bem assim. E as coisas podiam evoluir, podia ser de forma diferente. Então ele começou a cuidar disso. Por quê? Como não havia participação do paciente, poxa, cada pessoa tem uma estrutura diferente. Então alguém que chegou e bateu a cabeça na parede, ele tem uma reação, mas o outro que bateu a cabeça também na parede foi por outro motivo. Então não é. Mas o que é que o médico faz? Nós temos o que a gente chama de CID-10, que é o Cadastro Internacional de Doenças. Aí o que é que você está sentindo? Estou sentindo isso, aí o médico faz assim. Aí você está sentindo isso, aí ele vai ali, olha aquela relação e vê qual é o medicamento mais adequado para aquela situação. Aquilo é apenas um paliativo, mas ele diz assim, olha, agora eu vou passar uns exames.
Aí ele passa exames diversos, porque os exames é que vão dizer se a sua dor de cabeça é igual a dele ou não. Mas aquele medicamento foi um paliativo, foi uma ação imediata. Ok? Então esse médico, esse psiquiatra, ele viu que havia pouca comunicação entre os pacientes e o profissional. E ele orientou então que deveria haver um envolvimento maior. Por que aquela pessoa estava agindo daquela forma ou chegou a determinada situação? E não a simples passividade do interno, que chega lá, senta e ali ele olha, diz o que é, faz a avaliação e está tudo resolvido. Nem sempre não funcionava dessa forma e ele começou a trabalhar nessa situação. Havia muito pouca comunicação entre as pessoas de diferentes níveis e uma passividade dos internos, dos pacientes que estavam sendo tratados. Aí mais adiante, alguém, quando ele faz essa proposta de chamar a atenção para que os envolvidos dessem seu parecer, informasse, participasse, aí foi criadas as Assembleias Gerais, onde reunia o grupo envolvido, as pessoas envolvidas, e eles tinham direito de voz. Não, eu fiquei assim, eu trabalhei demais, hoje é comum, né, o estresse, trabalhei demais e foi o cansaço que fez com que eu saísse parecendo um doido lá, atravessei a rua de qualquer maneira para atropelar. O cara atravessou a rua de qualquer maneira, o cara é doido, né? Bota lá, tranca lá numa cela e toma injeção para dentro, porque nem sabia porque o camarada entrou naquela, ok? Os surtos, eles sempre aconteceram. Agora, quando o camarada age dessa forma, ele já extrapolou. Já não tem mais controle emocional. Então, na realidade, a maioria desses crimes, eles acontecem de uma forma inconsciente. Porque ninguém em sã consciência vai pegar uma faca e furar uma pessoa 10, 20, 30 vezes. Às vezes ele está ali com uma imaginação de uma coisa totalmente diferente e às vezes eles acordam na cadeia, tanto que alguns nem fogem do local, acordam na cadeia e não sabem nem por que estão ali. Então os surtos, a nossa mente, ela é muito frágil, ao mesmo tempo que é forte. Ou seja, para alguém pirar, surtar, é daqui para ali, e ninguém está isento disso. Nós temos na nossa formação, só vou falar isso aqui para não mudar de rumo, nós temos na nossa mente os terminais, chamados terminais sinápticos, são minúsculos fios dessa, está usando agora fibra ótica agora nas comunicações. Você sabe quem foi que inventou a primeira fibra ótica? Sabe quem foi que inventou? Vocês têm ideia? Não sabem? Está lá em Gênesis. Pegou do barro, fez ali, e ali mesmo ele fez a fibra ótica, está aqui dentro. Então são vários terminais. E tem uma hora que se um encostar no outro, você pegar no fio e faz assim para dar um corte, daquele estalo, isso é fácil de acontecer. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Basta sobrecarregarmos. E hoje isso é muito comum por conta do estresse que nós estamos vivendo, esse corre-corre. Então muito cuidado. Principalmente quem trabalha com pessoas que tem que, às vezes, absorve, pastores que absorvem, às vezes, situações das pessoas, quer resolver, não pode, nem sempre pode resolver, e isso vem, você acumula, porque é fácil, o pastor ouve todo mundo, quem que ouve o pastor? Então termina, se o cara não tiver cuidado, ele pira. Imagina alguém que trabalha em um determinado lugar, vê a possibilidade de ajudar e não pode ajudar por causa dos poderes de leis e isso e aquilo. O cara aí para pirar daqui para lá. Então os surtos, normalmente acontecem por uma sobrecarga cerebral que termina sendo insuportável, aí ele dá aquele e para de uma hora para outra. Então isso não é de agora, já veio. Não, isso agora está de uma forma mais clara e mais fácil de detectar. Por quê? Porque hoje você tem tomografias computadorizadas com imagens
Doppler colorido, que você, gente, a ciência é fantástica, tem avançado de maneira tal, você pega, um camarada vem, bota ali numa máquina, sai as cores no cérebro, e ali cada cor vai determinar onde é que está o problema. Então hoje está muito mais fácil. Naquele tempo não acontecia isso, não tinha. Então as pessoas eram taxadas como maluco mesmo e acabou. Ou feiticeiro, quando fazia alguma coisa que era agora e era queimado em praça pública. Quantos morreram? Por ignorância, falta de conhecimento. Ok? E o que o senhor me diz de Davi diante de Aques, né? O rei de Filisteu? Aí, foi esperto ele, né? Foi um despertar da sua capacidade teatral. Isso aí mostra que o insulso não é coisa nova. Ele não ia imitar um maluco se ele não soubesse que existia o que já tinha, né? Porque ele chega lá babando, tá? Quando ele diz que o cara reconheceu ele começou a babar. Aí não foi surto, não, né? Ali, de repente, porque como disse, são 3 bilhões de terminais que tem, dependendo do tamanho da cabeça, ali, e se um troço daquele dá um curtinho assim, já foi? Okay. Os resultados alcançados foram bons, mas a prática indicou alguns costumes. Então, quando o psiquiatra ele entendeu que a participação dos internos seria muito importante no tratamento terapêutico, ele então estabeleceu as assembleias, onde eles podiam ouvir. Os resultados, como disse, foram bons, mas houve necessidade de um ajuste. Aí foi o que aconteceu. Em 1997, uma outra profissional, Helena Gott, disse que uma das características era que o tratamento deveria ser aceito de forma voluntária. E o que o próprio residente, o próprio paciente, o próprio envolvido, ele era quem facilitava a cura. Por isso que não pode ser levado uma pessoa à revelia. Não, você precisa ir, a pessoa tem que querer ir, porque senão cria um bloqueio e não vai resolver nada. Isso, qualquer tratamento psicólogo, psiquiatra, psicanalítico, tem que haver o interesse da pessoa em se envolver. Como nós estamos tratando de comunidade terapêutica, na sua comunidade, se a pessoa não quiser ser ajudada, não adianta você tentar, você pode se esborrachar, mas ela não vai resolver nada, porque ela não quer ser ajudada. Ok? A comunidade terapêutica não se destina a todo tipo de dependente, mas há aqueles que querem ser tratados, querem ser cuidados. Ok? Mais adiante, agora já em 2000, Georges de Leon, ele faz uma abordagem da autoajuda fora das correntes psiquiátricas, psicológicas e médicas. Ou seja, o que é autoajuda? Eu disse há pouco que eu fiz um processo porque eu conhecia uma forma de tratamento e que eu fiz uma autoaplicação enquanto eu estava dirigindo. Então isso é autoajuda. Então eu mesmo fiz o processo de relaxamento e tal, para controlar a pressão. Né? Se tivesse mais forte, podia fazer. Mas pelo menos eu vi que funciona. Numa emergência, só não precisa arriscar mais. Ele fala sobre a natureza terapêutica de todo o ambiente, sobre a sua grande flexibilidade, enfoca a pessoas como um todo e diz que é um processo a longo prazo que deve resultar em mudança pessoal e estilo de vida. Toda vez que eu vou atender alguém na clínica, uma das coisas que eu falo é isso, olha, uma das perguntas, por que você veio? Porque eu quero ser tratado, eu quero melhorar, eu quero mudar. Tem que estar ali de forma voluntária, tem que querer isso, senão não vai funcionar. E não tem prazo. Qualquer tratamento terapêutico, ele tem um processo. Então pode ser, como eu disse, alguém que entrou na clínica em um dia, na outra sessão não precisou ir mais, e tem pessoas que já tem mais de anos que fica ali, vai lá e tal, porque também há uma coisa que se chama dependência. E a pessoa sente necessidade de estar lá, não faz mal nenhum. Mas, no fundo, ela não precisaria. Se ela quisesse sair daquele quadro, sairia. Por isso ele faz essa
abordagem, que isso aí não tem nada a ver com o tratamento psiquiátrico, psicólogo ou outros, porque é a pessoa, é ela que precisa querer fazer isso, ok? Ele também adverte sobre o perigo de ser introduzido prática que contraria a essência da proposta da comunidade terapêutica. Ou seja, se é algo que vai ferir, que vai agredir, que vai mexer com o brio, tem que tomar cuidado com isso, ok? Perguntas? Aí então algumas das origens, nós vimos que ela foi há mais de 2000 anos, a questão das comunidades, e que já vem sendo praticada. Mas, então, se um elemento está doente e esse elemento sai de um lugar e vai para o outro sem ser tratado, ele vai doente do mesmo jeito. É preciso, então, mudar alguma coisa, é preciso haver essa transformação, mudança de valores, para que sejam resolvidas essas questões. Não é apenas essas condutas, mas tem provocado isolamento. Hoje nós falamos há pouco que você hoje com um computador, uma máquina, um iPod ou tablet, você circula no mundo inteiro e não precisa de ninguém. Hoje o culto na internet, está em casa, não precisa ir na igreja, porque assiste o culto em casa. E Deus não nos chamou para assistirmos culto, mas para prestar culto. Então há uma inversão de valores por conta da facilidade. Agora, por que aqui não vai? A violência urbana me impede de sair da minha casa para ir para a igreja. Então eu fico em casa, trancado, com grade e tudo, e assisto o culto, ao invés de sair para prestar culto. Vou cair no isolamento. E um dia descobre que está doente, precisando ser tratado. Ok? O egoísmo. Primeiro eu, depois eu, depois eu. E não vai mais para lugar nenhum. Tudo eu. Então, o que é que acontece com essas questões? Cada uma delas gera distúrbios psicológicos. A pessoa não entende nada, não compreende nada. E aí está precisando o tempo todo de socorro, de ajuda. E aí onde entra as comunidades terapêuticas cada vez mais necessárias. Que recursos nós temos? A igreja, oração, participação, envolvimento, é necessário. Precisamos agir. Quando fazemos parte de uma sociedade pós-moderna que está doente, a igreja também fica doente. Então, a igreja na sociedade pós-moderna também está enferma. Se essa sociedade que está doente está na igreja, ela está enferma. E o que é que nós precisamos ver então? A igreja tornou-se uma igreja realizadora, mas pouco relacional. O que vem a ser isso? Na ânsia de crescer numérica e financeiramente, começou a priorizar os grandes projetos e as realizações de mega eventos, deixando de lado a importância dos relacionamentos. Então hoje, se eu quero chamar a atenção, eu convido alguém de renome, boto lá uma faixa, final de semana de curas, final de semana de tal, enche um mega evento, tá tudo muito bonito, tudo de primeira, jogo de luz e tal, fumaça, todos os recursos tecnológicos, modernos, mas não passa de um show. E as pessoas saem dali doentes. Doentes. Por quê? Porque alguns vão para lá para ter esse encontro com Deus, esse relacionamento com Deus, e não encontram nada disso, sentem-se perdidos. Ok? Então a igreja tornou-se uma igreja realizadora, mas pouco relacional, por conta dessas situações. Ela busca o crescimento numérico,
busca o crescimento de realizações, mas não tem comunhão uns com os outros. Suas reuniões tornaram-se superficiais, está tudo ali programado. Então, e o envolvimento? E aquele que você entrava, não sei como é que cada um tem uma realidade, mas você chegar e sentir a presença de Deus. Mas não, entra vazio e sai pior ainda. Então as reuniões tornaram-se superficiais. Por quê? A igreja está doente, precisando de cura, precisando de tratamento. A reunião sendo mais uma oportunidade para o consumo de artigos religiosos e menos oportunidade para relacionamentos que possam curar as feridas e gerar vida e a mudança. Eu disse há pouco que a igreja ela podia ser chamada de CTI, Centro de Tratamento Intensivo, onde as pessoas vão com necessidades que precisam ser sanadas, tratadas, mas que nem sempre encontram isso, por conta dessas reuniões superficiais. Um culto programado que hoje isso aqui é ótimo, tecnologia excelente, mas você chega e diz, não, já que o pastor vai projetar na tela os textos bíblicos, por que eu vou levar a Bíblia? E aí já não usa a Bíblia, vai lá para bater papo, às vezes está conversando, está ali, ao invés de prestar atenção à mensagem, está conversando de uma outra coisa que não tem nada a ver, porque na realidade, aquela reunião que ele não está mexendo com ele. E aí não vai dar em nada. Consequência da vida extra-igreja que a pessoa tem e que vem com os mesmos costumes, com as mesmas situações. Ali é simplesmente um prolongar do dia, nada mais do que isso, ok? A igreja na sociedade pós-moderna também está doente e sem as manifestações solidárias do corpo de Cristo. Falei há pouco a questão do eu. As preocupações pelo outro deram lugar a uma busca egoísta pelas bênçãos especiais e imediatas. Então, em vez de eu estar preocupado com o outro, eu estou em busca de bênçãos, só quero isso. Bênçãos especiais e imediatas. Se eu prego prosperidade, se eu prego vida plena, está tudo bem. Mas se eu prego que quem não obedecer, quem não seguir as orientações da palavra de Deus, vai estar enquadrado em Mateus 7, 21, entre outros que precisa de tratamento. Ok? Essas bênçãos são entendidas como bem-estar emocional e prosperidade material. Ou seja, as pessoas acham que está bem com Deus, aquele negócio, se está bem financeiramente é porque está sendo abençoado. Se teve alguma coisa fora, está em pecado. Então esse é o julgamento desse tempo moderno, em que as pessoas não se preocupam uns com os outros. Uma das coisas que a igreja precisa ver no tratamento é que, quando diz CTI de tratamento, quem está doente, ele está precisando de ajuda, é o que diz Jesus. Os sãos não precisam de médico, está lá, está precisando de ajuda, de socorro. E a igreja é uma comunidade que precisa dar esse socorro, dar esse suporte de cura. Cura física, cura espiritual, cura sentimental, cura emocional. E isso não tem acontecido. Então, consequências dessa situação na sociedade. Isso porque as igrejas perderam a visão de sua vocação como comunidade terapêutica. Nós podemos analisar alguns textos da palavra de Deus, a exemplo de Atos 2, 3, quando Pedro chega ali na porta da Formosa e alguém está enfermo. E ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te. Então, onde é que está essa igreja de Atos? Onde está a igreja de Gálatas que diz que os judaizantes que ficavam ali programando uma coisa e não tinha nada a ver com o que estava sendo pregado, totalmente diferente, e que as pessoas se preocupavam em ajudar o outro. Mas não. A visão da vocação da igreja como comunidade
comunidade terapêutica. Se não tem essa visão, a gente não pode dar o que não tem. A gente não pode oferecer algo que nós não possuímos. Então precisa tratar, tem uma música que diz, a começar em mim, quebra o coração, rever os nossos princípios, isso é fundamental. Porque senão nós não vamos poder cuidar do outro se eu estou doente. Então eu preciso ser tratado para poder tratar o outro. Uma cabeça doente é um corpo doente. Tirar o cisco do olho do outro se está com argueiro no teu. Então isso é prático, nós vimos isso em todo o texto bíblico, nós vemos essas situações, essas recomendações, ok? Então essas manifestações do corpo de Cristo, ela foi ficando para trás, mas ainda há esperança. Nós não podemos perder o rumo das coisas e entender que há esses recursos espirituais que podem ser usados e podem mudar essa relação do homem com Deus da igreja. Ainda há esperança. Por quê? Porque o nosso Deus, diz a palavra de Deus, é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E o maior exemplo foi ele que deu. O ministério de Jesus foi um ministério de sanidade. Jesus andou por aqui fazendo o quê? Curando, libertando, promovendo, levando as pessoas, valorizando as pessoas, a exemplo lá de Samaria, quando ele passa, ninguém queria ir lá e resgata alguém. Então esse é o papel de Jesus. Esse é o papel da igreja como comunidade terapêutica. De curar, de ajudar, de orientar, de fortalecer, de imitar Jesus. Então isso é o que nós precisamos fazer. Sempre, sempre e sempre. Senão nós não vamos ter essa consequência, esse resultado. Uma pressão profissional muito grande. Como falei há pouco, a questão do ter para ser. Nessa competitividade, na pressão social, materialista, tudo isso faz a pessoa adoecer. É você chegar e trabalha o mês todo, o salário que não compensa o esforço que teve, e aí pira. O consumismo chega ali, passa, não analisa, passa o dinheiro prático, chega no final do mês, está acabado. Ganha 10 e gasta 100. E os vendedores são treinados para te dizer uma frase que é muito comum. Mas é no cartão, aí eu pergunto, quem vai pagar o cartão? Não sou eu, vou ter que pagar meu Pois salário? é. Nessa pressão profissional, nas quais devemos ser exatamente competidores para sobreviver. Então, o pastor que precisa ter agora a convalidação, a integralização dos créditos, porque senão, quando ele entregar o currículo dele na igreja, vai dizer assim, olha, você só tem um curso de bacharel em teologia, mas não está validado por uma faculdade, então precisa ser convalidado. Aí olha o outro, não, esse daqui já tem graduação, então eu prefiro esse. A competitividade, pressão contínua, eu tenho que fazer, senão fico para trás. Isso aqui ficar em determinado lugar até que lá eles fossem preparados para poder ir, não de qualquer maneira. Paulo passou no deserto, Moisés passou no deserto, Jesus passou no deserto, sem parar para fazer uma analogia, foi o preparo deles para poder continuar a dizer. Agora a gente Nós somos no deserto, né? tem que Nós passar. temos o nosso. Então o que é que acontece? Hoje, naquela época, teve alguns que ficaram lá em Jerusalém e não iam para lugar nenhum, porque se acomodaram pregando ali, aí veio a perseguição. Foi o que aconteceu? Saiu em cada lugar que chegava nascia uma igreja. Gente, olha, quando eu falo isso eu temo e tremo, pelo comodismo que nós estamos hoje. Não se assustem, não vamos pegar como surpresa se alguém baixar um decreto aí para fechar a igreja. Já tentaram isso há 5 anos atrás, tramitou num congresso, a bancada evangélica derrubou, mas ia arrasar com situações nas igrejas. Não precisa ir muito longe, as igrejas dentro de Salvador,
Se a prefeitura, que depois... Alguém que não tem nada a ver. Se a prefeitura quiser, fecha a maioria só porque não tem estrutura. Não tem documentação, mas Em Alvará de Fecha Funcionamento. sem documentação. Mas tão doido chegar aí e dizer assim, olha, para funcionar tem que ter o alvará de funcionamento. E fecha. Não tem, exatamente. E se Deus não permitir, não precisa ajustar. Não é, não pode mais ajustar. Pastor, Deixa a irmã voltar aqui para a gente vir para cá. Peraí, só aqui que ela... Diga aqui, querida. Fala aí, irmã. Não, era concernente a essa situação da legalização das igrejas. Sim. Né? Eu tive a oportunidade de registrar 3 igrejas. A Mônica Piau aí disse que E antes eles não exigiam a questão do bacharelado, pastor, entendeu? Então, simplesmente se limitava a pedir a ata de constituição do ministério, né? O estatuto, aqueles documentos, mas não necessariamente o curso de bacharel ou validação, convalidação. Mas hoje já existe, né? Principalmente agora com a privatização dos cartórios. Cara, mas tem que Né? entrar mais. E já a prefeitura aqui em Salvador já está agindo, porque eu tive conhecimento do Ministério, fui procurada para resolver uma notificação. Então eles chegaram e a primeira coisa que eles solicitaram foi o TVL, o alvará de licença. Então aí notifica, vai pagar uma multa, né, e vai ser formalizado um processo administrativo na prefeitura. e se as caixas de som não tiver nota fiscal, ou seja, eu não sou funcionário público, isso é, a sua conta não em cima. E se as caixas de som, toda a aparelho de som não tiver nota fiscal, ele recolhe tudo. Ok. Bom, o que é que nós precisamos entender? Porque há compensação, ainda há esperança para a situação nessa sociedade pós-moderna. Se o Ministério de Jesus for um ministério de sanidade, onde ele, à medida que ele promovia a cura, a salvação, a pregação da palavra, ele cuidava como um todo do homem. E nós precisamos continuar fazendo a mesma coisa. Que Jesus, sendo ele o cabeça da igreja, nós precisamos continuar agindo como ele agiu. A igreja é essencial, a igreja ser uma comunidade terapêutica. É necessário que as pessoas, ao começarem a fazer parte, a conhecerem, a buscar ajuda, sendo lá descrente ou não, ele encontre ali suporte que dê vazão à sua vida, que reanime. Então nós não podemos perder isso de jeito nenhum, ok? O que é que tem acontecido então na nossa igreja, com a nossa igreja nessa sociedade contemporânea? Nós falamos ali da pessoa isolada, a solidão. As pessoas estão sós. As pessoas vivem sós no contexto urbano atual. Você entra em um ônibus com 100 pessoas, não conhece ninguém, não fala com ninguém, não tem nem coragem de dizer para o cobrador, Deus te abençoe, ou entregar um panfleto, um folheto. Não tem coragem de fazer isso, não faz. Não sei quem faz aqui, amém, quem não faz, é a oportunidade. Entrega um folheto, porque aquele folheto pode salvar uma vida. Aquela pessoa que está ali vivendo na solidão, que você também está só, em um grupo com mais de 100 pessoas e ninguém lhe conhece, você não fala com ninguém, cada um. Esta é a vida urbana, esta é a vida do dia a dia. Muitos têm dificuldade em compartilhar suas vidas, temores, angústias, não tem com quem conversar, fica sozinho o tempo todo. Diga, Mário. Ô pastor, eu fui uma das pessoas que, graças a Deus, Deus usou um homem para me evangelizar. Eu era cobrador de ônibus, ele entrou no coletivo, me deu um folheto, foi me conquistando dia a dia, e disse a mim, posso lhe dar um presente? Pode. Me deu o Novo Testamento, comecei a ler, e aí que veio minha conversão, através do folheto. Glória a Deus. Pronto. Gente, ó, Deus confirma tudo que a gente fala. Está aí um exemplo. Então, ó, quem anda de ônibus aí, aproveite, viu? Como é o nome do irmão? Evandro. Evandro. Da mesma forma que Evandro está aqui hoje, milhares que a gente pega ônibus todo dia. É só você pegar aqui, ó, folhetinho, entrega. Se está no bairro, procura a igreja evangélica mais próxima. Se não está aqui para pregar
a placa de igreja. Se ele for para que você está, amém. Se for para bênção, se não for, deixa ele lá. Jesus está às portas. Não pense que vai demorar, não. E nós somos a geração responsável Glória a Deus. É verdade. pela volta de Jesus. Não se enganem, não. Ok? As pessoas, o problema é que sozinho o indivíduo se torna mais vulnerável, fragilizado, e na busca por satisfação pessoal ele encontra mais angústia. Aí termina ficando mais doente ainda. Competição. Falamos há pouco sobre a competitividade. Nossa sociedade assumidamente capitalista e consumista tem gerado um conceito utilitarista das pessoas, fazendo-as crer que só terão valor se possuírem bens e estiverem participando da produção de outros bens. Então, quem tem é alguma coisa, quem não tem está isolado, fica de fora. Isso é a competição. Descartabilidade. Hoje tudo é descartável. Esse tal aqui tem 2 meses. Eu tinha um que passou 10 anos. Nunca quebrou. Fui trocar por um que tem cano, não sei o que, quase que não funciona. Então tudo descartável. As pessoas estão sendo assim também. É da China, pastor. Numa sociedade consumista, as pessoas se tornaram descartáveis à medida que não conseguem produzir bens como antes, tornam-se inaptas para um grande mercado. Ou seja, tá lá o pastor subindo, descendo, prega aqui, visita, vai em hospital, vai em terra onde de manhã, faz festa de bodas da noite, se virando. Tá bom. Mas no dia que ele disse assim, olha gente, eu estou cansado, tem 5 anos que eu não tiro férias, eu preciso pelo menos de uns 20 dias. Aí ele sai 20 dias. Quando ele volta, tem outra pessoa pregando. Foi que houve? Pastor, o senhor sabe, né? Eu estava acostumado todo dia, 20 dias foi muito, a gente não podia ficar só. Ó, descartáveis. Então, essa é a sociedade, esse é o perfil da igreja na sociedade contemporânea. Padrões errados de comportamento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Gente, tudo que eu creio que tudo foi criado por Deus, tudo pode ser utilizado na igreja, os métodos, as técnicas, tudo. Agora, o cuidado é não desvirtuar, que é o objetivo. Por exemplo, eu fui em um lugar onde estava uma coreografia sobre a palavra de Deus, o pessoal estava com a palavra, o grupo de jovens com a palavra, mas tinha um momento que eles deixavam a palavra. E aí tinha um lugar para colocar a Bíblia, só que alguém colocou e a Bíblia caiu. Ele simplesmente com o pé jogou a Bíblia para trás. Gente, mata isso. Então, padrões errados, que tá ali não é para você, está ali não é para dançar, você está ali para adorar o Senhor com expressões. Então, mudanças no padrões de comportamento, traumas interiores. Gente, eu trabalho com psicanálise, são pessoas nas igrejas que têm tido problemas seríssimos, porque essa sociedade doente que forma a igreja que também está enferma e que precisa ser cuidada, pessoas que não foram amadas quando pequenas, sentimentos de rejeição, críticas excessivas por parte dos pais, disciplina violenta, abuso sexual, lares desajustados. Essas são apenas algumas das situações que fazem as pessoas sentir-se presas a um passado triste e opressor. Essa pessoa, você chega ali, entrega um folheto com uma palavra de esperança e ela crê e vai para a igreja, chega lá, bota no banco, bota na classe de novos, batiza, mas não se preocupou em analisar como é que está, e aquela pessoa veio lá cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de coisa, e não aconteceu de uma forma mágica aquilo ser apagado, porque está aqui dentro no sentimento, ela precisa ser ajudada. E aí, a comunidade terapêutica, a igreja como comunidade terapêutica, precisa agir. Chegou alguém, trate, converse com o seu povo, analise, porque tem pessoas que estão ali na igreja como um pronto-socorro precisando de ajuda. E se ela não encontrar isso, ela vai continuar na igreja com seus traumas interiores. Aí tem gente que a cura interior não precisa. Precisa sim. Jesus cura quando a gente abre o coração, mas quem está doente não tem capacidade de fazer isso, precisa de ajuda. Medos, temores, ansiedade. Isso é uma coisa muito nessa nosso tempo pós-moderno, natural.
Medo de tudo. Você tem medo de sair, tem medo de perder emprego, tem medo que o casamento não dá certo, tem medo de bater o carro, tem medo de avisar alguém que a porta está aberta, tem medo de atravessar a rua, tem medo de chegar ali, você precisa de um socorro, desce, vai entrar em um banco aqui e fica com esse posto, a pessoa não sabe se vai sair dali, se vai ser assaltado, se alguém vai fazer um sequestro relâmpago ou qualquer outra coisa. Então isso tem trazido doenças, cada vez mais traumas. E esse povo é o povo, é o nosso povo, é o povo que está na igreja, somos nós. Então a comunidade terapêutica, ela tem necessidade cada vez mais de estar atuando no nosso meio com o povo. Ok? As pessoas gastam grande parte do tempo e energia tentando administrar seus traumas interiores, ficando assim sem energia, vivenciando essa questão de medo, de ansiedade, quer resolver tudo, não consegue, não tem tempo para nada, e aí vem todo esse bojo de confusão, cai na cabeça da pessoa, vem os traumas, problemas psicológicos, ok? Outra coisa muito comum, desintegração familiar. Falamos há pouco a questão dos casais. As igrejas precisam focar cada vez mais a questão da família. Cada vez mais. A família, não há tempo mais para estarem juntos, cada um trabalha de lugar, cada um vai para um canto, às vezes nem se encontram, tratam de assunto, às vezes descobrem que não. Uma vez alguém perguntou se o pai ainda morava na casa, o filho. Minha mãe, meu pai ainda mora aqui? Sabe quantos anos tinha essa criança? 3 anos de idade. E sabe quem foi esse cabra? Fui eu. Chegou, minha filha chegou para minha esposa, perguntou, meu pai ainda mora aqui? Porque eu tinha tanta atividade, quando eu chegava ela estava dormindo. Quando eu saía ela estava dormindo. Dava um beijo, orava e tal. E um dia, com 3 anos, ela perguntou isso. Aí dá aquele, epa, vamos parar, vamos rever. Cai a ficha, gente. Sabe por quê, gente? Olha, esse corre-corre é tão estressante que você não percebe. É por isso que precisa de ajuda externa. Para dar aquele tchan. Porque você, quando você está envolvido com a coisa, nem sempre você percebe o que está acontecendo. A pessoa que está em depressão, quem primeiro percebe é o outro. Isso. Aí diz assim, puxa, aí descobre, ela vai ser despertada por isso, ok? Então a desintegração familiar é uma das maiores ocorrências hoje nas igrejas. Famílias deterioradas. O papel da família na sociedade não é vista com a mesma importância de antes. É por isso que quando eu vou celebrar um casamento, sempre enfatizo a questão da instituição do casamento, da família. Hoje, as pessoas casam, mesmo nas igrejas, quem é que ia ouvir há 15, 20 anos atrás um pastor divorciado? Tem uma pesquisa que 65% do pessoal Hoje, divorciado são evangélicos. Hoje já está assim, porque antigamente o que é que a pessoa entendia? Que Deus tem poder para restaurar relacionamentos. Glória a Deus. E você hoje simplesmente incompatibilidade de gênio. Sabe o que eu faço quando eu vou celebrar um casamento? Eu sempre chamo o cabra, normalmente ele chega primeiro, depois desse período, ele olha, e aí, vai encarar mesmo? Vai continuar? Ah, pô, sim. Quer casamento? Tem certeza? Tenho, tá bom. Se tiver alguma dúvida, aproveite, antes que a noiva chegue, caia fora, deixa que eu seguro, digo mesmo, deixa que eu seguro o pepino aqui. Agora é melhor você ter esse rebuliço, até a vergonha daqui agora, do que a vergonha de um desquite, uma separação depois. Então a gente precisa ter. A gente não pode ficar folheando as coisas, não. A gente não pode ficar botando florzinha, ajeitando aqui, ajeitando ali, não, porque não vai funcionar, maquiando as coisas. Não, tem que ser transparente, tem que ser isso mesmo. Prepara, vai e vai dar certo, creia, porque Deus tem poder para isso. Agora a gente desacredita, a gente prega e não acredita. Aí a gente é igual aquele grupo, quando Pedro estava preso, e chega lá e a igreja orando para libertar Pedro, de uma forma sobrenatural. Pedro é liberto. Quando ele chega lá, que ele sabia onde o povo estava reunido, chega um adolescente, o povo está orando, todo mundo concentrado, não tira atenção. Vai lá, menina, vê, a Rod, né, chama a menina, vai lá, tem um cabra aí, que diz que é Pedro, que estava,
Empatar porque ele está preso. Continua orando. Bate de novo. Gente, não mudou 2000 anos atrás. É a mesma coisa. Então, a gente precisa acreditar que a família foi estabelecida por Deus. E Deus, no centro da família, Ele dá sustentáculo, sim. Restaura. Acreditar que prega, né, pastor? Tem que acreditar. Se a gente não acreditar, não vai. E viver. Como entendermos a comunidade terapêutica a partir da análise bíblico-teológica? Essa sociedade desintegrou o homem. Com isso, vem esses pecados, vem as consequências naturais. O que é que a gente precisa fazer? Entender. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. O pecado estraga o homem, o pecado provoca a doença. E quando nós paramos para ver isso, nós vemos que há situações de separação. Houve a separação de Deus. Primeira coisa que aconteceu. Onde estás, Adão? Ouvi os seus passos e me escondi. Separou, afastou-se de Deus. Então a separação de Deus. Essa é a primeira. Existe um problema espiritual no relacionamento com Deus. A outra é a separação de outros seres humanos. Quando a pessoa está em uma situação difícil, a primeira coisa que faz é se afastar dos amigos, dos conhecidos, e se isolam. Nós falamos de isolamento, de solidão. Se isolam. Então o pecado faz com que as pessoas separem-se uns dos outros. Outra, a separação da natureza. Então nada mais interessa. Ele começa a se isolar de tudo e de todos. E por último, a separação de si mesmo. Nem ele se entende. Então, essas são experiências que o homem precisa estar ciente e que nem sempre ele percebe. Então, essa é a hora que a comunidade terapêutica entra com ajuda. Porque quando ele está separado de Deus, ele está com problemas espirituais. Quando ele está separado de outros seres humanos, ele está com problemas sociais, de relacionamento. Por que é que eu não estou me dando bem com as pessoas? Por que é que eu tenho que me isolar? Por que é que eu estou sozinho? Quando ele se passa na natureza, ele não está nem aí para a destruição das coisas. Campanhas pode fazer, o governo pode investir, mas ele não está nem aí. Destrói tudo. E o pior de tudo, quando ele está separado de si mesmo, ele está com graves problemas psicológicos. E ele vai precisar de socorro, gente. Ok? Aí, continuando nessa questão de restauração, vem a redenção holística. O que é isso? O homem como um todo. Tessalonicenses diz que o homem é corpo, alma e espírito. Não tenho nada contra quem acha que é só corpo e alma. Mas a igreja, ela pode ser um lugar de vida ou um lugar de adoecimento. Um lugar de vida, quando chega lá, encontra realmente aquilo que foi buscar. E um lugar de adoecimento, baseado naquilo que nós vimos há pouco, que as pessoas vão lá em busca de alguma coisa e ao invés de se darem bem, saem de lá doentes. Aí vão parar nos manicômios, vão parar nas ruas. Então, essa realidade ela precisa ser cuidada. E nós, como líderes, precisamos ter isso. Por quê? Porque no plano redentor de Deus está a saúde integral. É o homem como um todo. Física, emocional, sentimental, tudo. Deus não nos criou doente, nem nos fez doente para nada. A saúde integral, então, tem a ver com a plenitude de vida. Você tem que estar bem, precisa estar bem, mas para estar bem você precisa acreditar. E quais são as atitudes para que isso aconteça? Primeiro, devemos estar atentos aos doentes no caminho. Nós citamos Atos 3, que havia alguém doente no caminho. E Pedro não ignorou. Quando alguém pediu ajuda, ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Então, precisamos estar atentos ao que estão no caminho. Pessoas em pecados estão sempre à porta da igreja ou em nosso caminho aguardando para serem abençoadas. Na vida pública de Jesus, ele encontra o cego de Jericó, outro exemplo. Os crentes, pare, não incomode, não está vendo que ele não vai te ouvir? Mas lembre-se, ele tem uma forma especial de ouvir. E ele ouve, e ele ajuda, e ele cura. Amém? Devemos
dar mais valor a pessoas que a ritos ou costumes. Às vezes nós temos tantas coisas no nosso estatuto ou no nosso regimento interno que termina abafando tudo e jogando as pessoas na rua. Ah, porque não pode isso, porque é daquilo, ah, porque a igreja que foi fundada por fulano de tal que diz que ia ter que ser assim. Não, a toalha da ceia tem que ser essa. Nada disso é importante, que construir. Ah, não, porque aqui tem que ter um quadro dessa forma. Gente, as pessoas valem mais do que negócios, do que tijolos, do que roupas. As pessoas são importantes. A igreja está rica quando distribui bênçãos espirituais. A igreja rica é aquela que entra, recebe a mensagem, sai dali regozijados, com vontade de levar outros e evangeliza e ganha almas para Jesus. Esta é a igreja, esta é a atitude, isso é a promoção da cura que precisa ser operado na igreja. Como função, é preciso então de aceitação. Ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser deixado de lado. E interessante é que esta é uma necessidade básica no desenvolvimento de qualquer pessoa. Existe aí no meio dos adolescentes as chamadas tribos, e que eles imitam uns aos outros. Por quê? Porque eles querem ser aceitos. Se você chega num grupo, na igreja, tem lá a sociedade de homens, a organização de mulheres, seja lá qual for, você precisa se entrosar. E se chega alguém, faça todo o possível para trazê-lo para cá, porque aquela pessoa precisa ser aceita. Imagine, alguém que estava lá no mundão, aí de repente ouve a palavra de Deus, vai para a igreja, ele tinha seu grupo, a sua tribo, mas ele chega na igreja e fica isolado no canto. Ele precisa ser aceito. Então, a aceitação é uma função terapêutica da igreja. A confissão, as pessoas chegam doentes, precisam ser orientadas a tratar, a confessar a Deus os seus pecados, confessar a Deus os seus pecados. Esse negócio de confissão ele é muito complexo em algumas situações, porque diz assim, Tiago vai dizer para confessar os pecados uns aos outros. Gente, confessar os pecados uns aos outros quando você tem dificuldade ou precisa de ajuda, não consegue e precisa de apoio. Mas imagine se cada vez que você chegasse, tivesse uma situação e fosse confessar uns aos outros. Nem todos estão preparados, como disse, um está doente, aí recebe outro doente, vai os dois procurar. Perdão, isso é fundamental, perdoar para ser perdoado. Não tem como, então não tem capacidade, vai ser orientado. Esta é uma função terapêutica da igreja, ensinar as pessoas a perdoar para serem perdoadas. Contato físico, gente, às vezes o que você precisa é só isso aqui, ó, um toque, é só isso. Tem pessoas que ela tem uma carência muito grande de toque, o toque é importante. Um abraço é importante. Então tem pessoas que isso. Pode ligar daqui a pouco. Não, deixa eu ver quantas faltam aqui, para ver se dá tempo. Falta só 7 minutos. Então o que é que acontece, gente? O que é que acontece muitas vezes? As pessoas elas não estão preparadas, ou não foram preparadas para viver isoladas e não são tocadas. E quando elas são tocadas, elas reagem, elas despertam, elas vivem, ok? Louvor faz parte é a nossa expressão de gratidão. E alguém disse uma certa feita, quando diz assim, se eu fazer essa pergunta aqui, o louvor liberta? Quem disse? O louvor não liberta, quem liberta é o sangue de Jesus. Parte da forma de adoração, expressa atitude contrária à enfermidade. Aquela música de tá chorando louve, tá sofrendo louve, consagração de Cassiane. Gente, aquilo é fantástico. Está sentindo alguma dificuldade? Louve ao Senhor. E louvar não é só cantando, não. Louvar é a expressão da forma que Deus colocar no seu coração. Isso promove libertação. Deus habita no meio dos louvores, mas o louvor não liberta ninguém, não.
Senão Satanás estava liberto. Outras expressões de serviço, de adoração ao Senhor. À medida que nos ajudamos e ajudamos uns aos outros, nós vamos nos fortalecendo. À medida que as nossas expectativas elas são cumpridas, nós vamos gerando saúde em nós e nos outros. Alguém já viveu a experiência de estar abatido, triste, desanimado, aí vê alguém cheio de ânimo, assim, e aí, meu irmão, como é que está? Como muda? Você recebe aquela injeção de ânimo e isso fortalece, ok? Muito bem. A igreja, ela precisa cuidar, não pode perder essa visão. Então a igreja que cuida, ela se preocupa com o outro. O apóstolo Paulo, ele já fez isso, registrado lá em Gálatas 6:1, quando ele fala daquele homem que estava em pecado, mas manda que a igreja trate dele, cuide dele. A terapêutica não faz provisão para o pecado, ou seja, aqueles que vivem na prática do pecado não pertencem à igreja, estavam no meio dos nossos, mas não eram dos nossos. Por quê? Porque não há prazer, o pecado constrange, entristece, e ninguém consegue ficar muito tempo no ambiente da igreja em pecado. Chega uma hora que ele vai desabar, ele vai ter que abrir o jogo, ok? Foi. A igreja terapêutica, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo para poder ter capacidade de cuidar. A igreja terapêutica trata com sensibilidade os que tropeçam. Gente, quem está doente precisa de socorro. O irmão caiu em pecado, seja qual for o motivo, aí ao invés de ajudar, pisa na cabeça do sujeito e termina de matar. Alguém já disse que o povo de Deus, o exército de Deus é o único exército que mata os seus feridos. É hora de socorro. Se alguém está pior, ele não quer que você diga, você pecou, você roubou, adulterou, fez, aconteceu. Ele quer que você chegue assim, meu irmão, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Conte comigo, eu estou contigo. Aconteça o que acontecer, lembre-se que eu estou com você. Não é você compactuar com o pecado dele, não é isso. É você dizer assim, olha, eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe dar uma força. Mas a gente faz... uma igreja terapêutica manter-se vigilante para não cair em pecado. Então, é uma advertência que nós precisamos estar todo o tempo atentos a situações. O pecado, ele não acontece de uma forma abrupta. Pecou, não. Ele vai de uma forma sorrateira. Até porque se a gente visse uma figura estranha, como é pintado aí o capeta de capa preta, chifre, não sei o que, isso e aquilo, aí a gente ninguém ia ficar perto, ia cair fora. Ninguém quer saber disso. Mas ele vem de forma sutil. Aí Paulo vai dizer que disfarçado até com anjos de luz. Obrigado. Uma igreja terapêutica é conduzida pelo Espírito Santo. Uma igreja terapêutica, então, trata com sensibilidade os que tropeçam. Uma igreja terapêutica mantém-se vigilante para não cair em pecado. E para encerrar, os recursos espirituais básicos. O que é que nós precisamos fazer como igreja, como comunidade terapêutica? Que recursos nós podemos utilizar? Ser cheios do Espírito Santo. Isso é fundamental. Promover bênçãos. Igreja é lugar de bênção. Não é bênção material só. Bênção espiritual, bênção generalizada. Todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais. Se teu irmão está desempregado, está ganhando pouco, vai orar, é bênção sobre a vida dele. E não é cuidando da parte só da parte material, é como um todo. Porque se a falta de emprego causa dificuldade, ele empregado ele vai melhorar. Ok? Então são bênçãos. Relacionamento, as pessoas não podem viver sozinhos. Não tem como. Sabe como é que as pessoas vão encher as igrejas? Como nós agimos, como Atos 2,42. Orando, compartilhando pão, servindo uns aos outros e a igreja caindo na graça do povo. Relacionamentos.
Ok? Promover uma vida de cura física e de cura espiritual. É fundamental para que nós possamos crescer cada vez mais. Precisamos entender as necessidades de uma igreja no seu relacionamento como igreja, entendendo as necessidades uns dos outros. E aí vai algumas sugestões para a nossa igreja. Ser uma igreja relacional deve fazer parte da declaração da missão da igreja. Esta convicção deve fazer parte da convicção ministerial do pastor, bem como de toda a liderança. Desenvolver programas que facilitem o encontro e relacionamento entre os seus membros. Promover ambiente alegre e informal nas reuniões, não aquelas reuniões cansativas que você vê, tomara que termine logo o culto, ou então fica olhando para o relógio para sair, que não dá para sair, fica com vergonha, porque se levantar o pastor, vai para onde? Manifestações da igreja sobre relacionamento através do púlpito, boletins informativos da igreja. Começar pela liderança da igreja. Se os líderes não forem exemplos, fica difícil. Não adianta eu cobrar como pastor, cobrar a minha comunidade que evangelize, que pregue, que faça, se eu estou em casa sem fazer nada, enrolando qualquer outra coisa assim. Treinar os membros para que desenvolvam seus dons espirituais. E, finalmente, fazer uma avaliação constante da saúde da igreja, uma radiografia da igreja. Eu não sei como. Muito bem, vamos avançar. Missão da comunidade terapêutica. Eu estou sem relógio, sem hora, e me avisa aí, viu, professora? 13h20. A principal missão de uma comunidade terapêutica é a recuperação dos internos ou dos seus integrantes. Se você está em uma comunidade onde alguém está precisando de socorro, a missão ou a proposta de uma comunidade terapêutica é promover a cura, promover o bem-estar físico e espiritual daquela pessoa. Ok? Então isso fica como a missão principal da comunidade terapêutica. A priori, mesmo sendo ou fazendo parte de uma comunidade maior, porque uma comunidade terapêutica ela pode estar inserida em uma outra. No nosso caso, como igreja, nós temos a comunidade maior, que é a igreja, mas tem o grupo de aconselhamento, a depender do porte da igreja, que funciona como uma comunidade terapêutica. Então, uma comunidade ela está inserida dentro, pode estar inserida dentro da outra, pode fazer parte de uma outra. Agora, a estrutura dela é a mesma, não importa o tamanho. Nós vimos no início que não importa, há diversidades sociais, diversidade de tamanho, de objetivos, mas a estrutura é a mesma. Ela precisa estar em contato contínuo com as pessoas envolvidas para dar uma definição daquilo que foi tratado. Por isso, dentro da comunidade terapêutica, há uma série de normas que noteiam o comportamento dos internos, dos participantes. Qualquer situação, qualquer comunidade, qualquer sociedade, ela precisa que alguém esteja liderando. Muito sabiamente, o nosso mestre dos mestres é assim: sem direção, o povo cai. O homem ele foi criado por Deus para viver que queiramos ou não, dependendo do outro. Ninguém vive sozinho. Somos seres sociais, fomos criados como seres sociais e necessitamos uns dos outros. O que é que acontece então? Se numa comunidade terapêutica não tiver normas ou como ela deve, ou como deve se proceder, o acompanhamento, o tratamento, ninguém vai saber o que fazer, como qualquer outro. Até em nossa casa, se você chega não estabelece norma na sua casa, vai virar uma bagunça. E ninguém vai saber quem é que dá ordem, quem é que manda, quem é que faz, o que é que faz, porque cada um vai seguir um rumo, fazer uma coisa e não vai dar em nada isso aí. Então, é preciso então entendermos que há algumas normas
comportamentos que precisam ser trabalhados, ser tratados. Isso em qualquer tipo de organização, uma comunidade não é diferente. O trabalho dentro da sociedade, da comunidade terapêutica, ele é fundamental. Precisa alguém dizer o que é que vai ser feito ou estabelecer o que precisa ser feito. Como vamos tratar? Aí tem a triagem. Nem todos, como eu falei há pouco, nem todos, mesmo que os sintomas sejam parecidos, nem todos vão estar ali pelo mesmo motivo. Alguém pode ter tido uma desavença com o vizinho, outro pode ter sido no trabalho, outro pode ser em casa, mas todos estão ali buscando ajuda, buscando socorro. Comunidade terapêutica é um ponto de socorro, ok? A única diferença que há entre uma comunidade terapêutica e outras sociedades qualquer é que há uma inexistência de álcool, drogas em seu interior. Todas as comunidades terapêuticas, elas abominam totalmente o uso de qualquer uma dessas substâncias, seja ela qual for. Okay? Então, a inexistência de álcool e outras drogas, a maioria não usa medicamento nenhum. É a base, nós vamos ver a pouco como é que ela funciona. Não usa medicamento, não usa nenhum tipo de estimulante, nem calmante, nada, a não ser que a pessoa vá para lá medicado e ali ele continua sendo ministrado aquilo que ele já foi, mas lá dentro não. A não ser que tenha um médico, psiquiatra, que pode passar medicamento e ele vai ministrar isso. Ok? Muito bem. Sendo assim, se nós temos como missão recuperar internos, temos normas para esta recuperação. Então, como funciona a aplicação dessas normas? Uma delas, a disciplina. Disciplina em qualquer área, em qualquer circunstância, ela precisa estar presente. E quando nós pensamos em disciplinas, nós pensamos, no caso da comunidade terapêutica, em vencer as defesas internas da doença. E isso não é fácil para o dependente. Eu não sei se alguém aqui trabalha, eu já teve contato com uma comunidade de tratamento terapêutico e vê que é uma luta terrível. Muitos não conseguem vencer aquele período de ajuste ou de desintoxicação. E aí, cai fora antes do tempo, porque é uma luta, é muito difícil. Eu digo até que isso é um ministério específico, lidar com esse tipo de coisa. Tem gente que diz assim, olha, ministério de casais, tem gente que tem uma facilidade para trabalhar com casais, e as pessoas conseguem atrair a confiança aí, aquilo de procurar ajuda, vai buscar ajuda e tal. Outro assim, não, esse negócio não, que não dá para mim, eu não sei dar conselho, não, isso não é minha área. Então, cada um na sua. E aqui, para trabalhar numa comunidade terapêutica, é preciso realmente ver isso como um ministério. Okay? Então, a disciplina é fundamental, porque quem vai para ali para ser tratado, mesmo que ele vá de forma voluntária, como é um dos requisitos, ele vai ter uma luta muito grande para poder entrar nesse campo da disciplina, porque ele vai ter horário para várias coisas, vai ter atividades ocupacionais e muitas outras coisas. Ele precisa remontar sua vida, começando praticamente do zero. Todos os aspectos da sua vida, família, emprego, sentimentos, hábitos, tudo isso é tratado, tudo isso precisa ser analisado. Terão que ser mudados de uma vida de dependência para uma vida de independência daquilo que o levou até ali. Tem um camarada que é engajento desde cedo. Aí ele casa, vai continuar engajento. Eu fui uma vez aconselhar um jovem e eu disse para ela, ô menina, esse rapaz, ele não obedece os pais, ele diz desaforo à mãe, então você acha que vai dar certo esse casamento? Com o tempo muda. Eu digo, filha, não muda não. Não muda não.
Porque só há uma forma de mudar, se fosse feito um tratamento. Se não fez, não muda. Então isso é ilusão. Ok? Eu creio que o nosso Deus tem poder para transformar tudo e todos, desde quando você permita. Ok? É necessário muita autodisciplina para que ele possa fazer isso efetivamente. Acontece que a própria vida de dependência e as próprias características da doença fazem com que a autodisciplina do dependente seja mínima. Então ele não quer ser tratado. O casal que ele sabe que não está bem com a esposa ou com o esposo, mas ele não quer. Então não existe, porque de bom. Qual é a razão da intriga dos dois? O que é que promove a desavença entre o casal? Ele vai ter que tratar aquilo. E sabe uma das coisas que sempre tem problema em casais, que é finanças, às vezes ocupação, trabalho, não tem tempo para casa, fica mais no trabalho que em casa, vou levar sua mala para a empresa, e companhia limitada, você tem tempo para todo mundo, não tem para mim. As queixas são sempre as mesmas. Olha que é muito tempo nessa caminhada, as queixas são sempre as mesmas. Então é preciso só autodisciplina. Bom, você trabalha, não tem tempo, vamos ver como é que concilia esse trabalho. Vai no horário que tem horário do almoço, vamos almoçar juntos, já aproveita o tempo. Tem que buscar uma solução. E para isso é preciso autodisciplina, é preciso querer. E nem sempre as pessoas querem. E aí, se não quer, não vai ter cura. Porque terapia só acontece, a cura ou melhorar as condições, uma pessoa precisa de ajuda se houver interesse pessoal em fazê-lo. A disciplina, então, ela é fundamental, a autodisciplina, muito importante. Acontece que a própria vida de dependência e as próprias características da doença fazem com que a autodisciplina do dependente seja mínima. Ele necessita, portanto, de uma ajuda externa. Que o acostume às disciplinas e às normas. Olha, você não tem que ter a reclamação da esposa que o camarada não tem tempo, não dá assistência à esposa, não dá assistência aos filhos. O que é que precisa ser feito? Vai sentar com esse casal, fazer um plano de ação com ele, ajudar. Esse é o papel do terapeuta. Você, como pastor, vai fazer na sua ajuda ali, agora funcionando como comunidade terapêutica. Os recursos que você tem são esses. Usar o conhecimento para ajudar aquelas pessoas, ok? Traçar um plano de ação. A vida em uma comunidade terapêutica é normatizada de forma que o desejo individual fique em segundo plano em relação às necessidades da pessoa ou da comunidade. O que é mais importante é eu me acostumar a sair mais cedo do trabalho e ir direto para casa ou continuar com intriga. Então eu preciso me autodisciplinar e dizer assim, não, eu vou sair no horário para poder eu dar a assistência que é necessária. Eu vou programar as minhas férias de tal maneira que coincida com a dela, com a das crianças, para poder sair, estar juntos. O final de semana, tem final de semana ocupado todo final de semana, tira pelo menos um para estar com a família. Então, são diversas as formas que você vai usar para orientar aquelas pessoas, que às vezes, queridos, o que falta é só alguém dar aquele tchau, um insight, fala, opa, puxa, como é? Você já vivenciaram alguma situação de uma coisa que parece ser complicada pra caramba e de repente alguém fala uma coisa tão simples assim, puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Porque estava faltando aquele insight, aquela luzinha aqui, aquele cliquezinho fundamental. Então, isso está envolvido com a questão de disciplina. Trabalho. Alguém já disse que mente vazia a oficina do diabo que não presta. Gente, dificilmente uma pessoa ocupada vai estar envolvida em confusão, em fofoca, em desavença, porque não tem tempo para isso. Ou bem cuida dos seus afazeres, ou bem vai se preocupar com outras conversas. Então, o trabalho é fundamental e às vezes as pessoas piram porque são acomodados.
E aí não tem o que fazer, fica pensando besteira, mas se tiver trabalho, vai sim. E uma das finalidades da comunidade terapêutica é envolver as pessoas no trabalho, do dia a dia. A pessoa que está precisando de cuidados terapêuticos, ele precisa ter ocupação. E nem sempre ele vai procurar isso. Ele precisa ser orientado. No caso da comunidade que lida com dependentes, o dependente perde com a vida de dependência um dos elementos primordiais na sua vida. Ou seja, ninguém vai dar trabalho a alguém que é dependente. Então, o camarada que chega todo dia bêbado no escritório, ou chega lá, se esconde lá no banheiro para estar fumando baseado, alguma coisa, ele não vai ter emprego. Então, o trabalho é a primeira coisa que ele perde. E aí ele se sente desvalorizado, arrasado. Aí o que é que a comunidade vai fazer? Vai dar trabalho para o cara. Vai lá plantar horta, fazer isso, aquilo, dar ocupação para ele se sentir útil. Porque ele, e a maioria, gente, tem pessoas que são profissionais, excelentes profissionais, capazes, mas lamentavelmente a dependência o impossibilita de ter sucesso ou de ser bem sucedido na empresa. E termina ele perdendo o trabalho. Estando sua atenção voltada ao álcool e à droga, ele perde os benefícios de trabalhar, o prazer de fazer bem feito, a responsabilidade, o sentimento de ser útil para a sociedade. Dentro de uma comunidade terapêutica, cada pessoa, cada interno, contribuirá com sua parcela de trabalho para o bem-estar de todos. Ele vai se sentir útil, porque por mais irresponsável que o elemento seja, é difícil alguém chegar e dizer, pai, você não presta para nada. É preciso ele não ter vergonha mesmo na cara. Mas é aquilo que mexe com o brilho do camarada. E lá, na comunidade terapêutica, ele vai ter essa dignidade restaurada. Por isso, que recursos nós podemos usar como igreja que nós estamos tratando? Comunidade terapêutica, os recursos necessários para mudar de vida. Encaminhar o camarada, recambiar ele para o setor, dar ocupação ao elemento. Então isso faz parte, ressocialização. Então ele precisa de uma oportunidade. Se ele está ali voluntário, se ele quer uma oportunidade, porque tem algumas organizações em que as pessoas são fidelíssimas. Imagine alguém que está na sarjeta, por um motivo, seja ele qual for, e a pessoa vai lá e diz assim, olha, você quer mudar de vida? Ah, eu quero, mas ninguém me dá oportunidade. Lembra do tanque de Bethesda? Eu quero, mas não posso. Venha. Não tem ninguém que me ajude. Às vezes até já teve a oportunidade, jogou fora, não teve, tá, mas agora o cara está ali, está na pior, é um momento de reflexão. É aquele filho pródigo que chega lá, olha para as bolotas dos pobres e assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Ok? Aí, vou voltar. Eu preciso mudar. Agora imagine se aquele pai agisse como filho mais velho. Assim, epa, não, você quer ser empregado? Tá, então você está fazendo o que? Está cuidando de pouco. Então você vai continuar cuidando de pouco aqui. Vai ter um salário, não sei o que e tal. E outra coisa, não vai dormir na casa grande não, vai dormir lá com os empregados. Mas fez o que? Procurou restaurar, dar oportunidade, mudar. Então esse é o papel, a missão da comunidade, ela precisa funcionar dessa forma. E aí vai a base, como nós estamos tratando de comunidade terapêutica de recursos espirituais, não tem nenhuma possibilidade de ter recursos espirituais se não tiver oração. Oração é base. E ali mesmo, aquele interessante é que numa comunidade terapêutica, mesmo o elemento que não tem intimidade com Deus, ou que não tem nenhuma ligação com igrejas, ou nenhuma entidade religiosa, ele vai ali, vai aprender que há um ser superior, porque ele vai estar ali, como tem disciplina, ele vai estar nas devocionais, ele vai estar orando, ele vai estar acompanhando, ele vai estar repetindo a oração com o seu instrutor, e por aí afora. Então a oração é uma forma dele mudar o direcionamento da sua vida. Antes, quem ele endeusava era as drogas, o álcool, as brigas, mas agora ele diz assim, não, eu preciso mudar. Então, prioridade da minha vida não é o álcool, não é a droga, mas é Deus. Então eu preciso mudar. E para eu estar em comunhão com Deus, eu preciso comunicar como eu estou aprendendo aqui. Então, a oração é fundamental no funcionamento de
comunidade. Todo dependente acaba tendo alguma forma de problema de relacionamento com Deus. Triste é quando a gente vê alguém que andou, como nós estamos aqui, na presença de Deus, e depois se afasta e vai para a sarjeta. E acontece. Eu conheço pessoas assim, infelizmente. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando alguém dá uma bobeira é se afastar de Deus. Acho que a tua cabeça não vai nem usar. Então o afastamento de Deus é uma consequência dessa sociedade pós-moderna em que oferece-se muita coisa e as pessoas estão muito preocupadas, nós vamos ver daqui a pouco, com o ter ao invés do ser. E aí tem complicado. Okay? Aí está complicado as coisas. Deus, como consequências, afastamento de Deus sendo isso uma consequência, nós precisamos então pensar nas áreas em que o homem está envolvido, tanto espiritualmente como sentimentalmente, fisicamente, emocionalmente. E as pessoas às vezes se envolvem com tantas coisas, só esquece de se envolver com Deus. E aí tem tempo para tudo. Ninguém deixa de comer, ninguém deixa de ir ao trabalho, se marcar uma viagem no horário, está lá no rodoviário, no aeroporto, mas no momento de oração, esquece. Então, a maioria das consequências é o afastamento de Deus. E nessa sociedade pós-moderna, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E para que não venhamos a cair em armadilha, nós precisamos entender então quais são algumas das suas características peculiares, ou seja, algo que é próprio desta sociedade pós-moderna. O que é que tem levado as pessoas a agirem de tal maneira que as coisas têm acontecido de forma que nem todos, ou a maioria, não está preocupado com o outro. Outra característica, a agressividade. Então as pessoas hoje não têm paciência uns com os outros. Então estão muito ensimesmados e com isso termina agredindo de uma maneira ou de outra. Tudo isso que foi colocado aqui não deixa de ser direta e indiretamente uma agressão ao outro, à liberdade do outro, à forma de vida do outro. Então isso são características dessa sociedade pós-moderna que leva à perda de valores absolutos. Nós citamos Romanos, que é justamente isso. Valores absolutos. A Bíblia ela não é negociável. A Bíblia é a Bíblia e não tem negócio com ela. Os métodos, os princípios, a forma de aplicação pode variar, mas a essência ela não muda. Então precisa ser colocado com fidelidade. E esta tem sido, infelizmente, uma prática que tem levado as pessoas a perder esses valores. Nós precisamos revê-los. Ok? Amém. Quais são os resultados, então, dessas características que nós acabamos de citar? Competitividade, consumismo, relativização da verdade, utilitarismo, agressividade, perda de valores. O que é que tem acontecido? A sociedade está doente. E a igreja, ela é formada por quem? Por essa sociedade que está doente, precisando de socorro, precisando de ajuda. Aí vem como consequência a violência urbana. Estamos trancados em nossas casas porque não temos liberdade de sairmos, porque a sociedade está doente, precisando de tratamento. As pessoas precisam serem cuidadas. E o que é que nós temos feito com relação a isso? A violência urbana, a degradação do ambiente. Nós vemos aí as pessoas, eu acompanho essas campanhas de uma forma de cuidar
mas uma radiografia da igreja é quanto nós somos, como nós estamos, quantos universitários nós temos, quantas viúvas, quantos necessitados, a radiografia geral da igreja, para ver quais são as necessidades. Os jovens estão dessa forma, os adultos estão dessa forma. Esta saúde espiritual é que vai dar uma comunidade terapêutica sadia e vai fazer com que a igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Eu espero ter contribuído com as informações e esse material eu estou passando para a professora Elizabeth, já deve repassar para você.